Tá começando agora mais um vídeo no canal do Biro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Corinthians 1 e Flamengo 1. Esse jogo foi o último jogo antes da paralisação do campeonato para a data FIFA. Data FIFA essa que é a última data FIFA antes da Copa do Mundo. Esse jogo foi um jogo onde teve uma certa mobilização tanto dos jogadores quanto da torcida, quanto também da comissão técnica que poupou os jogadores no meio da semana contra a Chapecoense, para que os jogadores estivessem bem para essa partida, estivesse pronto para essa partida, né? Fazendo aquela, recordando aquela Supercopa, final da Supercopa. Então era como se fosse uma revanche para o Flamengo e o Corinthians não podia perder esse posto. E os 3 pontos também era muito importante para o Corinthians, né? Aonde o Corinthians não acabou conseguindo. Mas vamos lá, como que foi a partida, né? O Corinthians, logo no primeiro tempo, com 3 minutos de jogo, o Corinthians toma um gol com uma falha do Hugo Souza, que ele dá um chutão pra frente, essa bola acaba não sendo alta, acaba sendo rasteira, acaba caindo no pé do jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo, Jorginho, acaba achando o Paquetá, e o Paquetá com um tapa com muita qualidade, que a gente sabe que o Paquetá tem, vai e faz o gol com os 3 minutos. Abrindo um parênteses aqui pro Hugo, né? O Hugo hoje, ele é tecnicamente embaixo das traves, tanto que ele faz uma defesa linda depois num voleio ali, numa bike do Arrascaeta, né? Mas tanto em pênalti, ele é um ótimo goleiro, ele é um excelente goleiro, talvez seja um dos melhores do Brasil na atualidade. Só que quando a gente fala em pênalti também, né? Talvez seja um dos melhores. Mas quando a gente fala de controle de bola ali com o pé, de saída de bola, ele ainda tem essa falha. Então eu acredito que ele pode melhorar muito ainda nessa parte. Mas o Corinthians, depois de tomar o gol, não se abateu, foi pra cima. A torcida empolgou o time também, a torcida ajudou o time pra cima. E com uma troca de passe muito bonita entre o Mateuzinho acha o Memphis acha um 3 dedos lindo. O Memphis é fora de sério, né? A qualidade técnica que ele tem é muito alta pro futebol brasileiro também. Ele acha um 3 dedos ali, aonde chega no Matheus Bidu. O Matheus Bidu acaba cruzando essa bola para a área e o Yuri Alberto acaba empurrando para o gol, né? E o Yuri Alberto voltou, foi o jogo de volta dele para a Arena Corinthians, né? Na quinta-feira ele jogou contra a Chapecoense, só que esse foi o jogo de volta. E como o corintiano, ele é identificado com o Yuri Alberto, né? Como que o Yuri Alberto é identificado com a Arena Corinthians também. Se eu não me engano, ele é o artilheiro também da Arena Corinthians. Mas como eu falei aqui dos gols, né? Você consegue perceber que foi um gol que foi da direita para a esquerda e da esquerda para o centro. Ou seja, o Corinthians depende muito dos seus laterais, como eu já falei aqui em outros vídeos. Então, quando o Matheus Bidu ou o Mateuzinho não estão bem, ou eles estão bem marcados, o Corinthians tem dificuldade de jogar. Então, o primeiro tempo acaba 1-1, um jogaço, um toma lá da cá, uma correria. O árbitro também deixou o jogo fluir. O Flamengo atacava, o Corinthians atacava e foi um jogo bom. Só que do lado do Corinthians, o Corinthians não acerta muito chutes pro gol, né? Não é um time que leva muito perigo. Controla a bola dali, de cá, cruza a bola pra área, só que acaba não aproveitando esse controle da partida. E a volta pro segundo tempo, como que foi? Depois de 10 minutos do segundo tempo, o jogador do Flamengo acaba entrando de sola no Breno Bidon, e ele é expulso, né? E aqui já tem uma discussão, será que ele merecia ser expulso? Será que ele não merecia? Na transmissão que eu estava assistindo também, o pessoal estava falando que era um absurdo essa expulsão, né? E qual que é a minha opinião? Minha opinião é que sim, realmente ele mereceu a expulsão, e o porquê eu vou explicar agora. O que acontece é, quando ele entra de sola, ele acaba acertando, não em cheio o pé, mas acaba acertando o calcanhar do Breno Bidon. E o movimento, se você reparar na imagem, o movimento do pé do Breno Bidon, ele torce. E ele só tem essa torção por conta da solada que ele leva no calcanhar. E essa torção poderia levar a um rompimento de ligamento, por exemplo, a algo mais sério por conta disso. Então, sem querer, assim, também é falta, né? Foi até uma coisa, não foi por querer. Claro que não foi, mas é falta também. E aí, logo no início do segundo tempo, aos 10 minutos de jogo, o Flamengo perde um cara, o Corinthians fica com a mais. E aí o Corinthians, mesmo estando com a mais, acabou não conseguindo criar também. 5 minutos depois que o jogador do Flamengo foi expulso, o Dorival fez uma mexida,
tirou o Carrilho e colocou o Kaique, um ponta, né, para que ele fosse mais agudo no ataque, ele conseguisse espetar mais, atacasse mais, o time fosse para frente. Só que acabou não acontecendo, né? Eu sinto que, como o Corinthians é um time que depende muito dos seus laterais, quando o Dorival coloca um ponta, essa comunicação entre o ponta e o lateral acaba não acontecendo muito. E outra coisa, o Corinthians é um time que joga com os seus pontos de pé trocados, ou seja, o ponta esquerda, ele é direito. E aí, como ele é direito, ele sempre vai cortar para dentro. Então, quando ele corta para dentro, o meio do Flamengo ali, o Flamengo podia estar com... No caso, estava com um a menos, mas mesmo assim conseguia congestionar ali e defender bem. Então, isso é algo que o Corinthians também tem dificuldade. E outra coisa que eu sinto, a defesa do Corinthians é sólida. O meio de campo é um meio de campo bom. O ataque também é um ataque bom. Só que eu sinto que o ataque não tem tanto repertório assim. Então acaba sendo sempre as mesmas jogadas se a gente for reparar nos gols do Corinthians, né? Outra coisa, teve um lance polêmico também no segundo tempo. Logo depois da expulsão, teve um lance polêmico que foi um pênalti em cima do André, jogador do Corinthians. E na minha visão, não foi pênalti. Não foi nada esse lance. Na transmissão, os comentaristas que estavam transmitindo falou que foi, né? Só que na minha visão, na minha opinião, não foi nada. E outra coisa também, logo depois que o árbitro acabou não dando o pênalti, alguns jogadores do Corinthians começaram a fazer cera para que o árbitro fosse ver no VAR. E isso é uma coisa que na minha visão não faz muito sentido. Porque estava claro que o árbitro já não ia no VAR e o jogador do Corinthians com o time com um a mais fazendo cera e perdendo tempo que podia estar jogando, sabe? Pô, não foi pênalti, vamos pra cima, a gente tem que ir pra cima, vamos tentar achar outro gol. Então a minha visão é que cada vez menos os jogadores façam ceras para esses lances e começam a jogar para tentar achar o gol, para tentar achar a vitória. Depois dessa mexida do Kaique, o Dorival demorou muito para mexer de novo no time, e aí o time não foi se achando, né? Só depois que ele colocou Guinegão e colocou também Matheus Pereira para tentar fazer algo, só que o time acabou não se achando. Como o Flamengo é um time que controla muito bem a bola, se defende bem, o Corinthians não ia achar nada. Eu tinha a impressão assistindo o jogo que o jogo podia ter mais 30 minutos e não ia acontecer nada, não ia sair um gol do Corinthians. E se você gostou do vídeo, comenta aqui também o que você achou da partida, o que você achou do comentário, o que você achou do jogo. Curte para chegar em mais gente, se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo também que gosta de análise.